Olá, cristinapolitanos! Hoje, 30 de novembro de 2020, pós-eleição do segundo turno, se desenha um cenário no país onde tivemos eleições muito aguerridas. Cristinápolis não foi diferente, embora tenha sido resolvido no primeiro turno, até pela quantidade de eleitores. Mas o que destaco aqui é a necessidade de, mais uma vez, trazer à tona o fortalecimento da mulher no parlamento. Haja visto que a gente teve pelo menos 33,8% das mulheres disputando as eleições no país, mas os números não foram tão exitosos. Tivemos capitais como Porto Alegre, como Recife, onde estas candidatas não lograram êxito. E em Cristinápolis a gente teve a grata satisfação, por menor que tenha sido a participação no parlamento, mas conseguimos pelo menos duas candidatas eleitas, a senhora Ellen, professora, e a professora Elielma. E é nesse tocante que eu venho aqui conversar com vocês e fazer uma breve reflexão. Haja vista que está por vir a presidência da Câmara. E seria e será um desafio dessa gestão promover políticas públicas para os jovens, políticas públicas para as mulheres e fortalecimento do empoderamento feminino em si. E além das políticas públicas com saúde e educação. Mas no tocante vem a questão da Câmara Municipal dos Vereadores. Circulam aí algumas informações que já em janeiro a gente deixaria de ter algumas candidatas que foram eleitas, no caso a senhora Elielma, possivelmente saindo da vereança, deixando de ser vereadora automaticamente para se tornar secretária. É interessante porque é uma valorização da mulher, mas ao mesmo tempo é de um prejuízo dentro do cenário político, porque a gente sabe que na Câmara dos Vereadores, por menor que seja uma cidade, é onde se discute leis, é onde se discute as questões de interesse do povo e principalmente das causas sociais femininas, feministas em si, e dos jovens, que é a bandeira que eu tento atrelar. E aí vem a gente com a presidência da Câmara, podendo o atual, o futuro gestor, ter um papel político fundamental no fortalecimento da mulher, que seria a presidência da Câmara dos Vereadores ter como representante uma mulher. E o que se desenha é que, para favorecer um candidato suplente, que seria o senhor Israel Cel, o senhor Israel Marciano dos Santos, deixar um desfalque na Assembleia, no Parlamento Municipal, uma mulher, tirando uma mulher do Parlamento, colocando mais um homem, sendo que a luta no país, inclusive no mundo mesmo, é o fortalecimento do poder feminino. E aí é um desafio em agradar uma pessoa, que seja Israel, ou respeitar o voto popular, que foi eleger a senhora Elielma, por exemplo, como candidata a vereadora. E daí, aí sim, seria o compromisso do senhor Sandro de Jesus, em apoiar essa candidata a uma possível presidência da Câmara, visto que ele tem hoje pelo menos 8 candidatos, 8 aliados vereadores do lado dele. As fotos foram expostas na semana passada e fica esse questionamento: agradar um suplente de vereador ou fazer o fortalecimento da mulher, inclusive colocando ela como presidente da Câmara? É um questionamento para a cidade. Para o Sandro. Para a cidade, Sandro no caso, o prefeito que pode e deverá ter esse compromisso, não com Ramon Faria, não com A ou B, mas simplesmente com a cidade e com as mulheres desse município. Outra questão seria a saúde. A saúde, a gente está vendo que estamos dando passos pequenos, porque a pandemia está deixando tudo caótico, mas a gente está conseguindo ter um mínimo de atendimento 24 horas, É uma graça que a gente alcançou, é um fortalecimento da saúde pública em si, embora a gente
tem a necessidade de promover a atenção primária, que seria o principal, né? Que é a prevenção e promoção em saúde. E aí eu chamo a atenção do futuro gestor, onde se cogita a ideia da permanência, né, do atual secretário. Infelizmente, né, devido aos seus compromissos profissionais em outras cidades, talvez o mesmo não assuma como secretário de saúde, mas seria de bom senso e seria necessário, nesse momento de transição principalmente, pelo menos de um ano, dentro de um ano, a condução e a articulação e uma conjuntura de forças, né, que possa promover a saúde, né, o qual ficou desfalcada. Vendo a impossibilidade deste, que é o atual secretário, continuar secretário, mais uma vez eu endosso aqui, e aí eu cito alguns nomes, não eu, mas eu acredito que a sociedade abrace também, seria o senhor Dr. Edilberto, né? Um médico renomado, um médico pautado também nas questões femininas, visto que o mesmo é ginecologista, sempre dá um suporte e deu durante quase toda uma vida, né? Os últimos pelo menos 15 a 20 anos é um médico que se fez presente. E uma outra opção como secretária de saúde ou outro nome que possa ventilar, de acordo com a sua conjuntura aí, que esteja sendo formada nesse processo de transição, seria a ex-coordenadora também, Josiane Mendes, que tem um papel fundamental na gestão de José Rodrigues de Faria. Um outro nome que pode ser ventilado como uma possível secretária de saúde para fortalecer, exatamente essa é a proposta, fortalecer a saúde pública, com profissionais que sejam da casa, com profissionais que vistam a camisa da saúde. Vendo que a gente tinha uma candidata, né, a senhora Gislande Rocha, que era da saúde, e teve um trabalho e tem um trabalho excepcional, e a saúde precisa dar uma resposta enquanto instituição, né? A gente não pode ter um chefe político, uma liderança política, fazendo o trabalho de uma instituição. Essa é a minha crítica e sempre foi. E agora, mais que nunca, o futuro gestor tem que ter um posicionamento de um agrupamento dentro da saúde, né? Dentro do corpo da saúde que vista a camisa. Entre alguns nomes, como eu já falei, o senhor Dr. Gilberto, a senhora Josiane Mendes, que foi ex-coordenadora da atenção básica, entre outros nomes, né? O próprio Valdivino, que sempre está à disposição da saúde. Independente de grupos políticos, nesse momento é necessário pensar em primeiro plano a saúde, né? Haja vista que a educação, já o que circula, ou de maneira egóica, né, ou de maneira estratégica, o senhor José Menezes deverá assumir a Secretaria de Educação, né, visto que é de um interesse, digamos assim, profissional dele. E o agrupamento, acredito que abraça essa causa, embora seja um prejuízo para o próprio agrupamento, né, o vice assumir a Secretaria de Educação, deixando menos espaços políticos para articulação do próprio agrupamento. Outra questão que eu deveria chamar a atenção aqui é o desemprego, né? É um desafio para o gestor fazer com que, principalmente agora, seja fortalecido, pelo menos em 30% a 40%, dentro dos comissionados, a mulher, a participação da mulher na gestão pública e a qualificação dessas mulheres, tanto na questão pública como também na questão privada, no empoderamento delas, né, no fortalecimento com linhas de créditos, como será feito, né, em Recife. Agora há pouco estava vendo, o futuro gestor investirá em créditos, não só para as mulheres, mas assim, Cristinápolis precisa dar uma resposta. A resposta foi dada nas urnas, foi de maneira tímida, mas o compromisso de quem ganhou é fortalecer mais essas políticas, de fortalecimento da mulher, dos jovens, da saúde, principalmente, né, que é uma das causas que deixa o povo mais tocado, mais agradado. Entre outras questões que se faz é esse governo, a transparência, como será também. Quem serão os outros nomes? Na Secretaria de Meio Ambiente, principalmente na Secretaria de Agricultura, que a gente precisa de um nome que traga um poder de transformação e articulação com técnica
e política, não só de maneira política ou de maneira técnica, os dois, porque a gente sabe que, e foi uma das campanhas, né, mais que se notou o nós contra eles em relação aos grandes latifundiários, já que alguns deles apoiaram a outra candidata, dar uma resposta a esse povo que deu na urna, né, a chancela ao futuro prefeito, o senhor Sandro de Jesus, o poder de transformação, né, principalmente das questões das terras agricultáveis. É um setor que está precisando ser valorizado de maneira técnica, mas de maneira política também, porque sem a questão política não existe, vamos dizer assim, um namoro com essas pessoas que são, muitas das vezes estão desencantadas, né? Então a sociedade precisa ser despertada com pessoas que tenham respeito dentro da própria sociedade para construir, né, principalmente também na agricultura, que é um fomento à economia local e uma diminuição possível de desempregados, entre outras situações. Então são essas as questões que eu gostaria de fazer uma reflexão depois de 15 de novembro, e agora finalizando o pleito do segundo turno, né? O empoderamento da mulher no município, a questão legislativa, a possibilidade de uma presidente, né, como um representante da mulher e da Câmara dos Vereadores, e a saúde, em que mãos irá ficar a saúde, seja ela de maneira técnica ou política, mas é uma secretaria que precisa dar resposta à população, né, que é uma instituição que está à disposição da população com pessoas capacitadas, onde a discussão seja a questão de saúde pública, prevenção e promoção em saúde, vendo que a gente tem números absurdos de hipertensos diabéticos, doenças que possivelmente seriam diminuídas rapidamente de acordo com as políticas que serão aplicadas nos próximos 4 anos. A gente não está falando isso por acaso, porque a gente está vendo que a gente está no século XXI, mas as questões de saúde estão atrasadérrimas, né? Vendo que não é só hipertensão diabética, existe aí o fator do câncer, né? Onde a gente precisa de uma logística de atenção para essa população, e o que é necessário nesse momento é o humanismo, né? Principalmente na saúde, humanismo e pessoas que consigam vestir a camisa e doar tempo, dedicação de tempo, né? E esforço coletivo para a gente ver nos próximos 6 meses um resultado satisfatório do que essa futura gestão pretende, né, dar à população cristinapolitana. Uma boa tarde para vocês, e é isso. O eterno questionar. Vamos juntos, né, fazer esse questionamento amadurecido para a gente construir uma nova Cristinápolis, porque não adianta fazer discurso de campanha, eu já vi isso nos últimos 20 anos, e a gente ficar à mercê de interesses mesquinhos, de interesses aquém, que não é de interesse da própria sociedade e da construção, né, de dias melhores. Uma boa tarde, valeu!